Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro e bem-vindos ao primeiro e provavelmente único Firecast. E neste mini podcast, eu vou falar sobre um livro escrito por um escritor russo conhecido popularmente como Dostoiévski, em 1877. O Sonho de um Homem Ridículo é uma narrativa fantástica, sombria e pessimista sobre a humanidade e sua perdição. O conto surgiu num contexto bélico, a guerra russo e turca, e exprime todo o sentimento de pesar de um cidadão sobre o mundo massacrante em que vive. A história é levemente alinear e transita entre o sonho, a realidade e a possibilidade de tudo que é dito ser uma pura fantasia do narrador, uma vez que originado na mente de um homem perturbado, vítima de uma doença social, causada pelo convívio que exige demais e abre poucas concessões. O paraíso é corrompido por uma intervenção externa e nada permanece intacto ou invisível aos olhos do mundo, dos homens e de Deus. Devemos lembrar que Dostoiévski já havia sido preso e exilado na Sibéria, além de ter cumprido serviço militar no Cazaquistão, o que lhe dava uma alta dose de pessimismo e visão crítica de como as forças sociais podem interferir na vida de um cidadão e torná-la impossível, a ponto de fazer um homem cogitar o suicídio. É nesse ponto que se centram os questionamentos do homem ridículo, e é sob uma falsa felicidade e otimismo que temos a narração da história. Posso afirmar que, além de Alexandre Petrov, poucos realizadores conseguiriam sequer transmitir o tom de loucura e medo contidos na obra de Dostoiévski. Não se trata apenas de uma adaptação literária. A versão de Petrov é uma animação, ao mesmo tempo bela e sombria, e que consegue trazer nuances literárias, as indicações subjetivas, os murmúrios e desconfianças de um cidadão comum, chamado ironicamente de homem ridículo. Até que ponto da destruição de si mesma a humanidade conseguiu chegar? É possível que haja um regresso da maldade ou a tendência é que os corações, as atitudes humanas, tornem-se mais podres e acabem se aniquilando? Através de sua técnica de pintura em vidro e filmagem delicada e paciente, Petrov nos apresenta a passagem entre o mundo real e o mundo onírico, seja ele o paraíso cristão corrompido pelas vontades imediatas de grupos de homens ou o paraíso terrestre da infância, cuja visão de beleza e paz voltam ao homem ridículo como a lembrança mais bela. O diretor opta por trabalhar com diversas fusões de imagens e cortes bruscos de uma dimensão para outra. Pontos expressivos como focos de luz geralmente servem de ligação entre esses dois ambientes. Sou um homem ridículo. Agora, já quase me tem por louco. O que significaria ter ganho em consideração se não continuasse sendo um homem ridículo? Mas eu já não me aborreço por causa disso. Agora, já não guardo rancor a ninguém e nem gosto de toda a gente, ainda que se riam de mim. É assim que o escritor russo Fyodor Dostoiévski inicia uma de suas mais brilhantes obras, publicada em 1887. A narrativa começa com o personagem central vagando pelas ruas escuras e frias de São Petersburgo e se perdendo em pensamentos depreciativos, coisa que para ele não fazia mais diferença, já que havia aceitado seu cruel destino de ser um homem ridículo. Por consequência de seu niilismo, chega à conclusão que nada mais importa, tudo é indiferente. Após caminhar mais um pouco, avista uma estrela aparentemente especial e se põe a observá-la. Aí que surge a ideia de meter um tiro nessa cabeça nessa mesma noite, com um bonito revólver que havia comprado há 2 meses, ideia já antiga que seria concluída em alguns instantes. Acontece que, enquanto olhava o céu, uma menina puxa seu cotovelo clamando por ajuda. Aparentemente, sua mãe estava morrendo. O personagem somente empurra a garota e segue seu caminho, decidido a deixar de viver. Já em seu apartamento, com a arma direcionada para sua têmpora direita, não consegue parar de pensar na tal garota, e o quão cruel foi ignorá-la. Mas como pode um niilista decidido a se matar, depois de ter certeza de que tudo lhe era indiferente, sentir compaixão e piedade? Parecia-me evidente que, se eu sou um homem e ainda não sou nada, enquanto
não me transformei num nada, então estou vivo. E, consequentemente, posso sofrer, me zangar ou sentir vergonha pelos meus atos. Que seja, mas eu vou me matar, por exemplo, daqui a 2 horas. Então, o que é que me importa a menina e o que é que eu tenho a ver com a vergonha e com o resto do mundo? Eu me transformo num nada absoluto. E será que a consciência de que nesse instante eu vou deixar de existir completamente? E que, portanto, nada mais vai existir também. Não poderia ter a mínima influência, nem no sentimento de pena pela menina, nem no sentimento de vergonha depois da baixeza cometida. Esses pensamentos insistem em atormentá-lo, até que adormece ali mesmo, sentado, com a arma na mão. Não há dúvida nenhuma de que teria um tiro na cabeça nessa noite, se não fosse por causa daquela pequenina. Enquanto dorme, nosso personagem tem um sonho, onde ele conclui o suicídio com um tiro no peito. Mas mesmo após a morte, permanece consciente. Tão consciente ao ponto de ficar incomodado com as gotas de água que caíam em seu corpo, embaixo da terra. Após um tempo, alguma entidade o tira de seu túmulo e leva para uma viagem intergaláctica, até chegar a um sistema solar igual ao nosso, e pousar em um planeta também igual ao nosso. A única diferença é que todos lá eram extremamente felizes e tinham um amor pela vida inimaginável. Eles não buscavam sentido pela vida e para a vida, porque a vida e sentido era só uma coisa só. Eram tão felizes que nem conversavam entre si. Não se tratava de saber viver, e sim simplesmente viver. O personagem chega a teorizar que naquele lugar era o paraíso que deu certo. Mas como nem tudo na vida é tão belo, o homem ridículo inocentemente começa a ensinar coisas como a mentira para os seus novos companheiros. Então, a utopia desmorona. As mentiras geram orgulho, que gera outros pecados, até corromper por inteiro aquele paraíso. Conheceram a dor e tomaram-lhe o gosto. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só se comprava pelo preço do martírio. Depois surgiu a ciência. Como se tinham tornado maus, deram em falar de fraternidade e de humanidade, e compreendiam estas ideias. Como se tinham tomado criminosos, inventaram a justiça e redigiram códigos para se encerrarem neles. E, para assegurar o cumprimento desses códigos, ergueram a guilhotina. Mal se recordavam daquilo que tinham perdido e não queriam acreditar que alguma vez tivessem sido inocentes e felizes. Após toda a desgraça, o homem ridículo acorda transformado, curado do seu niilismo, agradecendo pelo dom da vida. Então decide passar o resto dos seus dias pregando a verdade e vai procurar aquela menina. O livro termina com a velha máxima que sempre é repetida, mas por muitos é esquecida. Ame aos outros como a ti mesmo, e por consequência, não faça aos outros o que não queres para ti. Aquela sarrada no ar.